Num vilarejo esquecido pelo tempo, às margens de uma estrada de pó, promoviam-se leilões de servidores e esposas para colonos e fazendeiros em busca de mão de obra ou de uma noiva apta a gerar herdeiros. O sol inclemente da fronteira mexicana de 1878 castigava a praça, levantando poeira a cada passo dos curiosos que se acotovelavam. Carroças rangiam, cavalos relinchavam, e o murmúrio da multidão se misturava ao chamado estridente do leiloeiro. Rosália, com 23 anos, sentia o coração bater descompassado no peito, uma melodia triste e resignada. Desde criança, ela sonhara com um lar, com filhos, com a dignidade que sua família sempre prometera através de um bom casamento. Seus pais, pequenos agricultores com dificuldades crescentes, tinham apostado todas as suas esperanças na união de Rosália, a filha mais velha, com um homem de posses. Mas a vida rural não havia sido generosa com Rosália. Seu corpo generoso, que em outras culturas seria sinônimo de saúde e fertilidade, ali era motivo de chacota. Desde a adolescência, os comentários cruéis a perseguiam como sombras. Muito gorda para casar. Quem vai querer uma moça que não consegue carregar um fardo direito? Sussurravam as comadres na igreja, nas feiras e até mesmo em seu próprio quintal. Cada olhar de desaprovação era uma facada em sua alma gentil. Sua mãe, Dona Inês, com o rosto marcado pela preocupação, tentara por anos arranjar-lhe um bom partido. Apresentações discretas, conversas com casamenteiras, promessas de dotes que nunca se concretizavam. Mas cada tentativa resultava em nova humilhação, em propostas indecentes ou em desdém velado. O pai, Senhor Emiliano, um homem trabalhador e de poucas palavras, via na filha a esperança de um futuro menos árduo para a família. Mas a frustração com os insucessos de Rosália havia transformado seu silêncio em indiferença, e a indiferença em um fardo pesado. A vida na fazenda dos pais era de privações. As colheitas diminuíam, as dívidas aumentavam, e o fantasma da fome espreitava. Rosália, embora robusta, era forte e trabalhadora. Acordava antes do sol, ajudava na roça, cuidava dos irmãos menores com carinho maternal que nunca lhe havia sido retribuído em sua plenitude. Sonhava em bordar, em cantar as canções de ninar que sua avó lhe ensinara, em sentir o abraço de um homem que a enxergasse além de sua forma física. Mas esses sonhos foram esmagados, um a um, pela realidade dura de sua existência. O pior golpe veio com a doença que a família tentava esconder. Sua incapacidade de gerar filhos, diagnosticada por uma velha curandeira da vila, após anos de casamentos arranjados que não prosperaram. Estéril, a palavra ecoava em sua mente como uma sentença. Que desperdício, diziam as vizinhas. Uma mulher sem a graça de ser mãe é um poço seco. A rejeição do último noivo, um fazendeiro viúvo que a dispensou sem rodeios ao saber de sua condição, foi a gota d'água. Sua própria família, desesperada com a miséria que se avizinhava, viu no leilão de servidores e esposas a última saída, por mais desumana que parecesse. Para eles, era uma chance de se livrar de uma boca a mais para alimentar, de uma filha que, aos seus olhos, havia se tornado um peso e uma vergonha. Rosália não chorou quando lhe comunicaram a decisão. Suas lágrimas haviam secado há muito tempo. Apenas sentiu um vazio profundo, a certeza de que sua vida, seus sonhos e sua dignidade estavam sendo vendidos como gado. Ela era uma mercadoria rejeitada antes mesmo do leilão começar. No dia da feira, sob o sol forte que torrava a pele e secava a alma, Rosália foi colocada em um estrado de madeira, ao lado de outras moças e alguns homens, todos com o mesmo olhar de desespero e humilhação. Vestia um vestido simples de algodão, já desbotado, que mal disfarçava suas curvas. O leiloeiro, um homem gordo e suarento, de voz rouca, começou a descrever as mercadorias com um desdém nauseante. Os lances se sucediam rapidamente para as moças mais jovens, esguias, com rostos bonitos. Rosália via a esperança minguar a cada martelada do leiloeiro. Chegou sua vez. O homem a descreveu com um tom de escárnio, enfatizando sua robustez e a dificuldade em servir.
Uma moça forte, mas que precisa de muito alimento, meus senhores. Quem se habilita a levar esta senhora para seu lar? Os sussurros cruéis da multidão voltaram a atingi-la. Muito gorda para servir. Que peso e despesa. Não vai aguentar o trabalho pesado. Já ouvi dizer que não pode ter filhos. As risadas soavam como navalhas, cortando sua última esperança. Ninguém se manifestou. O silêncio da multidão era mais ensurdecedor do que qualquer grito. O leiloeiro, impaciente, ergueu o martelo. Nenhum lance por ela, vendida ou não vendida. Rosália fechou os olhos, sentindo o ar rarefeito, a vergonha que a consumia por completo. Imaginou a volta para casa, a decepção dos pais, a vida de desgraça que a aguardava. Seu coração era um nó apertado de dor. No último soar do martelo, quando o som seco da madeira estava prestes a selar seu destino de rejeição, um movimento na beira da arena chamou a atenção. Um guerreiro apache, de expressão calma e olhar profundo, surgiu do meio da poeira. Seus cabelos negros e longos caíam sobre os ombros, e sua pele bronzeada contrastava com as roupas tradicionais. Rosália nunca havia visto um apache de tão perto. Ele era alto, de postura ereta, com uma aura de dignidade que parecia repelir a sujeira e a crueldade ao seu redor. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Os colonos e fazendeiros, antes ruidosos, calaram-se, observando com desconfiança e um certo temor. Com um gesto firme, o guerreiro ergueu a mão, um movimento lento e deliberado que parecia desafiar o tempo. O leiloeiro, visivelmente surpreso, hesitou com o martelo no ar. O apache não disse uma palavra, apenas manteve o olhar fixo em Rosália. Um olhar que não a via como objeto, mas como algo digno de respeito. O leiloeiro, com a voz embargada, perguntou: "O senhor deseja dar um lance?" O guerreiro acenou com a cabeça. O preço que ele ofereceu em moedas de ouro que tilintaram em um pequeno saco de couro era mais do que se esperava por qualquer uma das moças vendidas naquele dia. A multidão estava em choque. As risadas haviam cessado, substituídas por sussurros de incredulidade e preconceito. Um índio comprando uma mulher cristã? Isso é uma afronta. Ele vai levá-la para as terras selvagens. Rosália, por sua vez, sentiu uma mistura de pavor e uma estranha, quase imperceptível, centelha de esperança. Ele a havia enxergado. Ele a havia comprado. Ele a havia salvado daquela humilhação pública. O apache, sem se importar com os olhares hostis, subiu ao estrado. Ele não estendeu a mão para Rosália, nem tentou arrastá-la. Apenas fez um gesto com a cabeça, indicando o caminho para fora da praça. A dignidade de seus movimentos era um contraste chocante com a rudeza do leilão. Quando ele a levou para longe da multidão, para os arredores do vilarejo, Rosália sentiu o alívio. O sol ainda castigava, mas o ar parecia mais leve. Ele ofereceu-lhe água de um cantil de couro, fresco e puro. Rosália bebeu, sentindo a vida voltar ao seu corpo exausto. O guerreiro, com uma voz profunda e calma, disse algumas palavras em um espanhol arrastado, mas compreensível. "Você está segura. Ninguém mais irá lhe fazer mal." Seus olhos profundos, cheios de uma sabedoria ancestral, transmitiam uma calma que Rosália nunca havia experimentado. Ela descobriu, naquele momento, que havia sido enxergada não como objeto, mas como mulher merecedora de respeito e de um novo destino. Ele a viu como uma pessoa, e não um fardo. O guerreiro se apresentou como águia solitária, um líder de seu povo apache que vivia nas montanhas, perto da fronteira com Sonora. Ele explicou que estava no vilarejo para trocar peles, e ao ver a cena, sentiu que Rosália precisava de ajuda. Seus olhos pareciam ler a alma dela, enxergar a bondade e a força escondida sob a vergonha. Rosália, em sua ingenuidade, perguntou por que ele a havia comprado. A águia solitária sorriu levemente. "Meu povo não vê a forma do corpo. Vemos o espírito. Seu espírito é forte. Ele não falou de trabalho nem de herdeiros.
falou de valor intrínseco. À medida que se afastavam do vilarejo, o barulho da multidão foi diminuindo, substituído pelos sons da natureza. Rosália, ainda em choque, sentia o coração bater ritmado, como os tambores de um povo distante que ela apenas conhecia pelas histórias. Entre o choque dos olhares e o bater ritmado dos tambores em suas memórias, começou a nascer uma história de coragem, aceitação e amor, que ultrapassaria qualquer fronteira cultural. A estrada de pó, que antes parecia levar ao fim de sua vida, agora se abria para um novo começo, incerto, mas cheio de uma promessa que Rosália nunca ousara sonhar. Dias depois, a jornada em direção às terras Apache continuava. O caminho era árduo, montanhoso, sob um sol implacável. Rosália, acostumada à vida na fazenda, sentia o corpo doer e o cansaço a vencer. Seus pés estavam dormentes e a garganta seca. Cada passo era um esforço, mas a imagem do rosto calmo de Águia Solitária a impulsionava. Ele demonstrava paciência infinita. Ele parava para que ela descansasse, dividia sua pouca água e os frutos silvestres que encontravam. Não havia pressa em seus movimentos, apenas uma calma serena que contagiava. Rosália, que esperava aspereza, encontrava gentileza, que esperava ordens, recebia atenção, que esperava desprezo, via respeito. A cada parada, ele verificava seus pés, oferecia um pedaço de carne seca ou um bolo de milho que havia trazido. Ela percebeu que ele notava seu desconforto sem que ela precisasse dizer uma palavra. Às vezes, a Águia Solitária apontava para as montanhas, para o céu, para os animais e dizia algumas palavras em sua língua natal, a qual Rosália não compreendia, mas que soava melodiosa e cheia de significados. Ele a ensinava a identificar pegadas de animais, a encontrar água em locais escondidos, a sentir a direção do vento. Pequenas lições que a conectavam com a natureza de uma forma que ela nunca havia experimentado. Ele mostrava o rastro de uma serpente, o ninho de um pássaro, as diferentes cores das pedras. Rosália, que sempre vivera fechada em um mundo de afazeres domésticos e preocupações, sentia-se despertar para a vastidão do mundo ao seu redor. A natureza, antes vista apenas como fonte de sustento e trabalho, agora revelava uma beleza e uma complexidade que a fascinavam. Aos poucos, Rosália começou a relaxar. A muralha de medo e desconfiança que ela havia construído ao redor de si mesma começava a se desmanchar. Ela observava a Águia Solitária, seus movimentos graciosos, sua calma inabalável. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muita presença. A cada dia, sua presença ao lado dele se tornava mais natural. Ela já não sentia o impulso de se encolher ou desviar o olhar. Começava a perceber a força silenciosa que emanava dele, uma força que não intimidava, mas protegia. A confiança se instalava em seu coração, um sentimento novo e poderoso. Uma noite, enquanto acampavam sob um céu estrelado que parecia um manto negro bordado com diamantes, Rosália sentiu uma pontada de saudade de sua vida antiga, de sua mãe, mesmo com todo o sofrimento. As memórias da humilhação no leilão ainda eram vívidas, mas a distância as tornava um pouco menos dolorosas. A solidão dos anos de rejeição ainda a perseguia em seus pensamentos. A Águia Solitária sentou-se ao seu lado, acendeu uma pequena fogueira. O calor das chamas afastava o frio da noite e trazia uma sensação de segurança. Ele começou a cantar uma melodia suave, uma canção Apache que falava de estrelas, de terra, de espíritos ancestrais. A voz dele era profunda e ressonante, e Rosália sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. Era como se a melodia limpasse as feridas de sua alma, acalmando os tormentos de seu passado. Ela fechou os olhos, absorvendo cada nota, cada sensação. Nos dias que se seguiram, a paisagem se transformou. As montanhas se tornaram mais altas e imponentes, as florestas mais densas. Rosália sentia o ar mais puro, mais fresco. Os riachos que cruzavam o caminho eram de águas cristalinas e frias.
Finalmente, após semanas de caminhada, chegaram a um vale escondido, protegido por picos rochosos. Ali, entre árvores frondosas e um rio serpenteante, ficava o acampamento Apache. A visão das tendas, das crianças brincando, das mulheres trabalhando com tecidos e cestarias, encheu Rosália de uma mistura de medo e curiosidade. Ela era uma estranha em uma terra estranha, entre pessoas que falavam uma língua diferente e seguiam costumes desconhecidos. Seu coração acelerou, mas havia uma expectativa diferente, não apenas o pavor. Ao chegarem, o acampamento ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Rosália, a mulher branca que Águia Solitária havia trazido. A tensão era palpável. Rosália sentiu o estômago revirar. Águia Solitária, com sua calma habitual, conduziu-a até a tenda principal. Lá, uma anciã de rosto enrugado e olhar penetrante a esperava. Seu nome era Vovó Lua, a curandeira e matriarca da tribo. Vovó Lua olhou para Rosália com uma intensidade que parecia despir sua alma. Rosália sentiu-se completamente vulnerável, mas também percebeu uma centelha de bondade nos olhos da velha. A sabedoria parecia dançar nas rugas de seu rosto. Vovó Lua falou em Apache, e Águia Solitária traduziu. Ela pergunta seu nome, mulher estranha. Rosália disse seu nome, e Águia Solitária explicou sua história. A vergonha do leilão, a rejeição. Vovó Lua ouviu com atenção, acenando a cabeça de vez em quando. Seus olhos não demonstravam julgamento, apenas compreensão. Quando Águia Solitária terminou, Vovó Lua estendeu a mão para Rosália. A velha mão, marcada pelo tempo e pelo trabalho, era macia e firme. Rosália pegou-a, sentindo um calor se espalhar por seu corpo. Bem-vinda, filha da terra, disse Vovó Lua em um espanhol lento, mas claro. Aqui, ninguém é rejeitado. Aqui, todos encontram seu lugar. As palavras da anciã foram um bálsamo para a alma ferida de Rosália. Era a primeira vez em muito tempo que ouvia palavras de aceitação tão profundas. Nos primeiros dias no acampamento, Rosália sentia-se um peixe fora d'água. A língua era uma barreira enorme. Ela observava as mulheres Apache em suas tarefas diárias, tentando aprender pelo exemplo. Elas preparavam alimentos, teciam cestas intrincadas, cuidavam das crianças com uma naturalidade que Rosália admirava. As crianças, curiosas, a seguiam por toda parte, rindo e tagarelando em Apache. Rosália, que havia sido privada de sua maternidade, sentia um instinto maternal despertar em seu coração. Ela observava as mães Apache com seus filhos, a ternura em seus gestos, a forma como os ensinavam a respeitar a natureza, a ouvir o vento, a sentir a terra. Os pequenos se aproximavam dela com curiosidade, tocando seu vestido, examinando seus cabelos. Rosália sentia uma doçura nova, um calor em seu peito que não conhecia. A Águia Solitária, mesmo com suas responsabilidades como líder, dedicava tempo a Rosália. Ele a ensinava as palavras mais básicas em Apache, as saudações, os nomes dos animais e das plantas. Pacientemente, ele repetia as palavras, corrigindo sua pronúncia com um sorriso gentil. Ele a levava para caçar com os outros guerreiros, não para que ela participasse, mas para que observasse, aprendesse a paciência, a estratégia, o respeito pelo animal caçado. Ela via a disciplina, a honra, a conexão profunda com a terra que guiava cada caçador. Rosália, pela primeira vez em sua vida, sentia-se útil, valorizada por quem ela era, e não por sua aparência ou sua capacidade de gerar. Ela começou a ajudar as mulheres na preparação dos alimentos, no curtir das peles, no tecer das cestas. Suas mãos, antes acostumadas à lida do campo, agora aprendiam uma nova arte, uma nova forma de contribuir. Ela aprendia a moer o milho, a preparar o pão de forma diferente, a identificar os cheiros e texturas de cada alimento. A maior parte do tempo de Rosália era passada com Vovó Lua. A anciã a convidou para sua tenda, um lugar repleto de ervas secas, potes de argila e objetos rústicos. O cheiro de terra,
de fumaça e de plantas medicinais preenchia o ar. Ali, Vovó Lua lhe ensinava os segredos da medicina Apache. Rosália aprendia a identificar as plantas medicinais, a moer as raízes, a preparar as infusões. Vovó Lua explicava a conexão entre o corpo e o espírito, a importância de curar a alma para curar o corpo. Ela falava de energia, de equilíbrio, de respeito aos ancestrais. Rosália, com sua fé católica arraigada, via na sabedoria da anciã uma ressonância com os ensinamentos de sua própria fé, a bondade, a cura, a compaixão. Ela descobriu que a espiritualidade Apache, com sua profunda conexão com a natureza e o respeito pelos ancestrais, não colidia com suas crenças, mas as complementava. Vovó Lua falava do grande espírito que habitava todas as coisas, um conceito que Rosália associou facilmente a Deus. Com o tempo, Rosália se tornou uma sombra de Vovó Lua. Ela a acompanhava em suas coletas de ervas, em suas visitas aos doentes. Via a fé das pessoas na curandeira, a esperança que ela trazia. Rosália, antes inútil aos olhos de sua família, agora era uma aprendiz de curadora, alguém que poderia trazer alívio e bem-estar. Ela observava a Vovó Lua examinando os pacientes, ouvindo seus relatos, e a forma como suas palavras calmas já traziam consolo. Rosália copiava seus gestos, seus toques, e a cada cura bem-sucedida, sentia uma alegria profunda e uma validação que nunca tivera antes. As crianças do acampamento, antes tímidas, passaram a se aproximar dela com confiança. Elas a chamavam de Tia Rosália, um apelido carinhoso que derretia seu coração. Ela contava histórias de sua infância, de sua terra natal, e as crianças ouviam com os olhos arregalados, fascinadas. Em troca, elas a ensinavam mais palavras em Apache, as canções, os jogos. Elas a levavam para brincar perto do rio, para procurar pedras coloridas, para observar os pássaros. Rosália, que tanto sonhara em ser mãe, encontrava nos pequenos a alegria e o amor de uma família. Ela sentia-se parte de uma família novamente, uma família que a havia escolhido. O amor com águia solitária florescia lentamente, como uma flor do deserto que resiste à aridez. Não havia pressa, nem exigências, apenas um respeito mútuo, uma admiração silenciosa que crescia a cada dia. Ele a observava enquanto ela aprendia, e ela o observava enquanto ele liderava. Pequenos gestos, um olhar prolongado, um sorriso discreto. Ele contava histórias de sua vida, da perda de sua primeira esposa para a varíola, da sua luta para criar seus 2 filhos pequenos, Pequeno Lobo e Estrela da Manhã. Rosália sentia seu coração apertar de carinho por ele, por sua dor e sua força. Ela via a doçura e a firmeza em seus olhos quando ele falava dos filhos, a dedicação em cada ato seu. Águia Solitária era um homem de honra, e Rosália via isso em cada fibra de seu ser. Ele não a via como a mulher gorda e infértil que o mundo mexicano havia rejeitado. Ele a via como Rosália, a mulher de coração doce e espírito forte. Um dia, Águia Solitária a levou para um lugar especial nas montanhas, uma clareira secreta com uma cachoeira que formava um lago cristalino. O ar ali era fresco e puro, e o som da água caindo era uma melodia calmante. Ali, ele contou a ela sobre os espíritos da água, sobre a conexão sagrada entre o homem e a natureza. Ele não exigiu que ela abandonasse sua fé, apenas que a abrisse para a sabedoria do universo, para a presença do grande Espírito em todas as coisas. Ele falava da Mãe Terra, do Pai Céu, da interconexão de toda a vida. Rosália, sentindo-se em paz, fez uma oração silenciosa à Virgem Maria, pedindo por proteção e sabedoria em sua nova jornada. Ela sentia que, de alguma forma, as 2 crenças se entrelaçavam, como as raízes de árvores antigas que buscam a mesma terra fértil. Semanas passaram, e a transformação de Rosália era visível. Seu rosto, antes marcado pela tristeza, agora irradiava serenidade. Seus olhos tinham um brilho de vida. Seu corpo, antes motivo de vergonha, agora era visto como forte e capaz.
Ela dominava a língua Apache, entendia os costumes, participava ativamente da vida tribal. Havia se tornado uma curandeira habilidosa. Seus remédios traziam alívio, sua presença levava conforto. As mulheres da tribo, inicialmente desconfiadas, a aceitaram como uma delas. Ela era Rosália, a mulher do rio, como vovó Lua a batizou, em homenagem à sua capacidade de se adaptar e fluir, como a água que encontra seu caminho. Ela se sentia plena, pela primeira vez em sua vida. No entanto, a paz era frágil. A notícia da mulher branca vivendo entre os Apaches, comprada em um leilão, havia chegado aos ouvidos das autoridades mexicanas na fronteira. O coronel Ramírez, um homem rígido e com profundo preconceito contra os povos indígenas, viu a situação como uma afronta à ordem e à autoridade. Ele acreditava que Rosália estava sendo mantida em cativeiro, contra sua vontade, e que o selvagem a havia sequestrado. Sua motivação era mais política do que humanitária. Ele queria demonstrar controle sobre a fronteira e usar o incidente como pretexto para aumentar a pressão sobre os Apaches, que ele via como uma ameaça constante à sua hegemonia. Uma tarde, enquanto Rosália e vovó Lua colhiam ervas nas encostas das montanhas, ouviram o barulho de cavalos se aproximando. O som era mais intenso do que o de uma patrulha comum de caça. Era uma patrulha de soldados mexicanos, liderados pelo coronel Ramírez. O coração de Rosália disparou. O pavor de seu passado, da rejeição, da humilhação, voltou com força total. Ela sentiu o mesmo frio no estômago que sentiu no dia do leilão. Os soldados invadiram o acampamento, armados, com rostos duros e ameaçadores. Cavalos brancos e suados, botas pesadas, rifles à mostra. O coronel Ramírez, com a voz altiva, exigiu a entrega da mulher cristã. Ele se postou diante de Águia Solitária com uma postura desafiadora. "Esta mulher é do meu povo agora", disse Águia Solitária em espanhol claro, sua voz calma, mas firme. Ele não recuou, sua dignidade inabalável. "Ela escolheu ficar conosco. Ela encontrou seu lar." O coronel Ramírez riu com desdém. "Uma selvagem não tem escolha, índio. Ela foi comprada e eu vim resgatá-la. Ela é cidadã mexicana e será devolvida à civilização." A tensão era palpável. Os guerreiros Apache se posicionaram, as flechas em seus arcos, os machados em suas mãos. As mulheres e crianças se esconderam nas tendas, observando com medo. Rosália, sentindo o terror, mas também uma coragem que ela não sabia que possuía, deu um passo à frente. "Coronel", disse Rosália em voz trêmula, mas com determinação. Sua voz, antes fraca, agora possuía uma ressonância que surpreendeu a todos. "Eu não fui sequestrada. Eu escolhi vir. Minha família me vendeu, e este homem me salvou. Eu pertenço a este povo agora." O coronel Ramírez a olhou com desprezo. "Você está delirando, mulher. Os índios lavaram sua mente. Você voltará para sua família, para seu lugar de direito." Rosália sentiu uma raiva fria. Ele não a via como um ser humano, apenas como uma propriedade a ser resgatada. A discussão se estendeu com ameaças de ambos os lados. Os soldados estavam tensos, os guerreiros Apache, alertas. Parecia que um confronto era inevitável. Finalmente, Águia Solitária, buscando evitar um conflito sangrento que traria mais dor e perdas para seu povo, propôs um acordo. Ele sabia que a violência traria mais dor e que era preciso encontrar um caminho de paz. "Voltaremos ao vilarejo", disse Águia Solitária ao coronel Ramírez, sua voz grave e ponderada. "Lá, na frente de todos, ela dirá quem escolhe. Se ela quiser ir com você, ela irá. Mas se ela escolher ficar conosco, você a deixará em paz." O coronel Ramírez, confiante de que Rosália, uma mulher cristã, não escolheria ficar com os selvagens, aceitou o desafio. Era uma oportunidade para ele demonstrar sua autoridade e, ao mesmo tempo, humilhar os Apaches em público, reafirmando sua superioridade. Rosália, embora apavorada, sentia uma força interior que a impulsionava. Ela havia encontrado seu valor, seu propósito. Ela não se deixaria quebrar novamente. Ela tinha uma escolha agora:
e sabia qual seria. A jornada de volta ao vilarejo foi diferente da ida. Rosália caminhava com a cabeça erguida, não mais com a vergonha de ser vendida, mas com a dignidade de quem fazia uma escolha consciente. Ao seu lado, a águia solitária e um pequeno grupo de guerreiros a acompanhavam, sua presença silenciosa e protetora. Eles não falavam muito, mas a cada olhar, a cada gesto, transmitiam sua confiança nela. Vovó Lua, com sua sabedoria ancestral, deu a Rosália um amuleto de proteção, um pequeno saco de couro com ervas e pedras sagradas. O grande espírito te guiará, filha do rio. Seu coração sabe o caminho. Siga a voz de sua alma. Ela te dirá a verdade. Rosália segurou o amuleto com força, sentindo a energia da anciã e de toda a tribo. Chegaram ao vilarejo alguns dias depois. A notícia do retorno de Rosália com os apaches havia se espalhado como fogo na palha seca, gerando fofocas e especulações. A praça estava lotada, mais do que no dia do leilão. As mesmas pessoas que a haviam desprezado e ridicularizado, agora a observavam com curiosidade e espanto. Rostos familiares, antes cheios de desdém, agora mostravam uma mistura de espanto e fascínio. Seus pais estavam lá, com rostos envelhecidos pela preocupação e pela vergonha, misturados à multidão. Rosália sentiu uma pontada de tristeza ao vê-los, mas também de determinação. Ela não era mais a jovem assustada e humilhada que eles haviam vendido. Ela havia mudado. O coronel Ramírez, com sua postura arrogante e uniforme impecável, subiu no estrado. Ao seu lado, Rosália e um pouco atrás, Águia Solitária e seus guerreiros, mantendo uma distância respeitosa, mas vigilante. O coronel dirigiu-se à multidão, com um discurso inflamado sobre a necessidade de resgatar a mulher e proteger a civilização dos bárbaros. Ele tentou pintar Rosália como uma vítima indefesa, uma mulher ingênua que havia sido manipulada pelos selvagens. Ele gesticulava, sua voz alta e cheia de convicção artificial. Rosália ouviu em silêncio, sentindo a indignação crescer dentro de si. Quando o coronel terminou, ele se virou para Rosália, com um sorriso de superioridade, esperando uma confirmação de sua narrativa. Agora, Rosália, diga a todos, você quer voltar para sua família, para sua gente, ou quer permanecer com esses selvagens? Rosália respirou fundo. O silêncio era absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela. Ela olhou para seus pais, para o coronel, para a multidão que antes a havia rejeitado. O passado e o presente se confrontavam em seu olhar. Então, seus olhos se encontraram com os de Águia Solitária, que a observava com calma e confiança. O amor e o respeito que ele lhe oferecia, o lar que ela havia encontrado entre seu povo, valiam mais do que qualquer julgamento. Eu fui vendida por aqueles que deveriam me amar, começou Rosália, sua voz clara e forte, ecoando por toda a praça, surpreendendo a todos com sua clareza e determinação. Fui desprezada por ser gorda, por não poder gerar filhos. Fui tratada como um animal, como uma mercadoria sem valor. Ninguém me quis, ninguém me viu. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem na mente da multidão. Muitos abaixaram a cabeça, envergonhados, sentindo o peso de suas próprias ações e preconceitos. Então este homem, ela apontou para a Águia Solitária com a mão firme, me enxergou. Ele me viu como uma mulher, como um ser humano. Ele me deu dignidade, respeito e um lar. Ele e seu povo me ensinaram o que é ser amada, o que é pertencer. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rosália, mas eram lágrimas de força, não de fraqueza. Eram lágrimas de redenção. Aprendi com vovó Lua a curar, a cuidar. Aprendi com as crianças a rir de novo, a sentir a alegria simples da vida. Aprendi com Águia Solitária a ser forte e a amar. Eu sou uma mulher do rio agora. Meu coração escolheu. Meu lar é com o povo Apache. Eu não volto para um lugar onde fui rejeitada e humilhada. A multidão ficou em silêncio. As palavras de Rosália, carregadas de emoção e verdade, atingiram a todos profundamente. Muitos dos moradores,
antes preconceituosos, sentiram a pontada da culpa e da admiração. Alguns começaram a chorar em silêncio, tocados pela sinceridade de suas palavras. O coronel Ramírez estava pálido, chocado. Sua aposta havia falhado espetacularmente. Ele tentou argumentar, murmurando algo sobre a lei, mas a multidão, antes a seu favor, agora estava em silêncio respeitoso, ou até mesmo com um brilho de admiração nos olhos pela coragem de Rosália. A águia solitária deu um passo à frente, sua presença imponente. Ela escolheu. Agora, cumpra sua palavra, coronel. Deixe-a em paz. O coronel, derrotado, não teve escolha a não ser recuar. Sua autoridade havia sido publicamente desafiada, e ele havia perdido. Rosália voltou para o acampamento Apache como uma heroína. Sua decisão corajosa na frente de todos cimentou seu lugar na tribo. A cerimônia de pássaro livre foi realizada, um ritual sagrado onde Rosália foi oficialmente adotada pela tribo, recebendo um novo nome Apache, Flor da Montanha. Vovó Lua a ungiu com ervas e cânticos, e as mulheres da tribo a abraçaram, aceitando-a como irmã, filha, mãe. Ela e Águia Solitária se casaram sob o céu estrelado, em uma cerimônia que misturava tradições Apache e alguns elementos da fé de Rosália, um testemunho de uma união de culturas e corações. As canções Apache se misturavam às orações de Rosália, criando uma melodia harmoniosa e cheia de significado. A vida de Flor da Montanha, a Rosália de antes, floresceu. Ela se tornou uma curandeira de renome. Suas mãos, antes rejeitadas, agora curavam. Ela ensinava as crianças, contava histórias e passava adiante a sabedoria da vovó Lua, que a via com orgulho e amor, como se ela fosse sua própria filha. Seus filhos adotivos, Pequeno Lobo e Estrela da Manhã, a amavam como sua própria mãe, e ela, por sua vez, os amava incondicionalmente, sentindo a plenitude da maternidade que o destino parecia ter-lhe negado. Ela os ensinava sobre as plantas, sobre o respeito à natureza, sobre a importância de honrar seus ancestrais. As risadas das crianças ecoavam pela tenda, enchendo o espaço de alegria e amor. A história de Flor da Montanha e Águia Solitária se espalhou pelas fronteiras, levada pelos comerciantes, pelos viajantes e pelos próprios soldados mexicanos que testemunharam a cena. Não era apenas uma história de amor, mas de superação, de aceitação, de um caminho onde duas culturas se encontravam e se enriqueciam. O acampamento Apache se tornou um ponto de encontro, um lugar onde mexicanos e apaches podiam aprender uns com os outros, trocar produtos e construir pontes de entendimento. Alguns anos depois, com a ajuda de Flor da Montanha, o acampamento estabeleceu uma pequena clínica, onde a medicina Apache e alguns conhecimentos básicos da medicina ocidental eram combinados, trazendo saúde para ambos os povos. Ela ensinava sobre higiene, sobre a importância da água limpa, sobre o cuidado com os recém-nascidos. Flor da Montanha ensinava não apenas sobre ervas, mas sobre tolerância, sobre a importância de ver o coração das pessoas, não sua aparência ou sua origem. Ela se tornou uma embaixatriz, uma ponte entre mundos, um exemplo vivo de que o respeito e a compreensão podiam prevalecer sobre o preconceito. Aos poucos, as tensões diminuíram, os preconceitos foram se desfazendo. Sua própria família, depois de muita vergonha e arrependimento, veio procurá-la. Dona Inês, a mãe de Rosália, chegou ao acampamento com o pai, com os rostos marcados pela idade e pelo remorso. Eles a abraçaram, pedindo perdão pelas escolhas que fizeram em nome da miséria. Rosália, agora Flor da Montanha, os recebeu com um coração aberto, perdoando-os sinceramente, mas deixando claro que seu lugar era com seu povo escolhido, com sua nova família. Ela os perdoou, mas não voltou. Ela havia encontrado seu verdadeiro lar, seu verdadeiro destino, e não o trocaria por nada. Com o passar dos anos, Flor da Montanha, a Rosália que ninguém queria comprar, se tornou uma matriarca respeitada. Seus cabelos ficaram brancos, seu rosto enrugado,
mas seus olhos mantiveram o mesmo brilho de sabedoria e amor. Ela treinou sucessores, jovens Apache e até algumas mulheres mexicanas que vieram em busca de conhecimento, ensinando-lhes os segredos da cura e a importância de construir a paz. Sua clínica cresceu, atendendo não apenas Apaches, mas também colonos e fazendeiros que aprenderam a confiar em sua sabedoria e em sua bondade. Pequeno Lobo e Estrela da Manhã cresceram, se casaram e tiveram filhos. E Flor da Montanha os viu seguir seus próprios caminhos, com o amor e os ensinamentos que ela lhes havia passado. A história de sua redenção não era apenas sua, mas de toda uma comunidade, um exemplo de que o amor e a aceitação podem superar as mais profundas fronteiras, transformando o desprezo em dignidade, a rejeição em um legado de união. Ela havia plantado sementes de esperança, e seus frutos se espalhariam por muitas gerações, criando uma nova história na fronteira, uma história de coexistência e respeito. A melodia da canção Apache, que Águia Solitária havia cantado para ela na primeira noite na jornada, tornou-se a canção de sua vida, uma melodia de liberdade e amor. E assim, Rosália, a mulher rejeitada, tornou-se Flor da Montanha, a mulher amada e respeitada por todos, cujo espírito forte e coração generoso construíram pontes onde antes só existiam muros. Ela viveu seus dias com a paz de quem cumpriu seu destino, deixando um legado de cura, aceitação e amor para todos que viessem depois dela.